Uma senhora de 90 anos de idade, da cidade de Valdres, na Noruega, teve uma visão de Deus em 1968. O evangelista Emanuel Minos teve reuniões na cidade onde esta mulher residia. Ele se encontrou com ela e ela lhe relatou o que vira. Ele anotou tudo, mas achou aquilo muito estranho e guardou a profecia numa gaveta. 30 anos depois ele decidiu que era hora de compartilhar a visão daquela mulher com outras pessoas. Aquela senhora de Valdres era uma mulher confiável e uma cristã fervorosa com boa reputação na igreja e na comunidade local. Em uma visão ela teve 4 sinais da volta de Jesus. Nessa visão ela detalha com riquezas de detalhes tudo o que vai acontecer até os dias que antecede e os dias após a volta de Jesus. Mas antes de ir para o vídeo, pedimos que se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações e não esqueça de deixar o seu like para dar aquela força aqui para o nosso canal, pois é através do seu like que o YouTube vai entender que este conteúdo tem relevância para outras pessoas e vai indicar para que mais vidas sejam alcançadas. Amém. Eis o que ela viu. Vi os tempos logo antes da volta de Jesus e antes de romper a Terceira Guerra Mundial. Vi os eventos com meus olhos naturais. Vi o mundo em forma de um globo e vi todos os países da Europa. Vi a Escandinávia. Vi a Noruega. Vi certas coisas que acontecerão logo antes do retorno de Jesus e antes da última calamidade. Calamidade esta que nunca a humanidade experimentou. Na visão ela relata 4 sinais da volta de Jesus. No primeiro sinal da visão vi que logo antes de Jesus retornar, e antes do começo da Terceira Guerra Mundial, haverá uma detente, termo francês que indica uma flexibilização em relações tensas, especialmente em uma situação política como nunca houve. Haverá paz entre as superpotências do Ocidente e do Oriente, e haverá muitos anos de paz. Lembre-se que ela viu isto em 1968, quando a Guerra Fria estava no auge. Neste tempo de paz haverá o desarmamento de muitas nações, e também na Noruega, que não estará preparada quando a guerra chegar. A Terceira Guerra Mundial começará de uma maneira imprevisível, de uma forma que ninguém supõe, e a partir de uma região de onde não se espera que uma guerra pudesse surgir. No segundo sinal da visão, vi os cristãos mornos. Os cristãos ficarão mornos como nunca antes e se desviarão do verdadeiro cristianismo vivo. Os crentes não quererão mais ouvir pregações penetrantes. Não vão querer ouvir mais, como antigamente, sobre o pecado e a graça, a lei e o evangelho, arrependimento e restauração. Uma mensagem substituirá todos esses temas: prosperidade e felicidade. O mais importante será ter sucesso, ser alguém, possuir bens materiais, coisas essas que Deus nunca prometeu dessa maneira. As igrejas e as casas de orações ficarão cada vez mais vazias. Em vez de pregações como as que se faziam antigamente com temas como tomar a cruz e seguir a Jesus, a diversão, a arte e a cultura invadirão as igrejas e encherão os templos onde deveriam haver pessoas para ouvir do arrependimento e de avivamento. Isto aumentará de forma marcante antes da volta de Jesus. Haverá uma desintegração moral como a velha Noruega jamais viu. As pessoas viverão juntas sem precisar se casar. Não creio que o conceito de se viver junto sem se casar existia em 1968. Disse Emanuel Minos. As pessoas serão muito impuras antes de se casarem e a infidelidade matrimonial será algo natural, comum, com todas as suas justificativas. Este tipo de coisa invadirá a igreja e o justificaremos, até mesmo pecados contra a natureza humana. No terceiro sinal da visão vi. Logo antes da volta de Jesus, os programas de TV serão terríveis, como nunca antes visto. A TV recém-chegada na Noruega em 1968. Disse Emanuel Minos. Os programas de TV serão cheios de violência, ensinando as pessoas a matar e a destruir uns aos outros, e as ruas ficarão inseguras. As pessoas imitarão as cenas vistas na TV. Não haverá apenas uma estação de TV, mas haverá muitas estações. Ela não conhecia a palavra canal, como nós conhecemos hoje. Por isso falava em estações de TV. As estações serão muitas como são hoje as emissoras de rádio, e serão repletas de violência. As pessoas usarão essas estações de TV para se divertirem. Veremos terríveis cenas de assassinatos de pessoas destruindo umas às outras, e isso se espalhará por toda a sociedade. Cenas de sexo explícito serão mostradas na TV, coisas íntimas de um relacionamento conjugal entre duas pessoas. Naquela ocasião protestei e disse que havia um parágrafo em nossa Constituição que proibia este tipo de coisa. E, então,
A idosa me disse: Acontecerá, e você o verá. Tudo o que temos de bom desaparecerá, e toda a indecência sexual aparecerá diante de nossos olhos. No quarto sinal da visão vi: gente de países pobres invadirá a Europa. Em 1968 não havia este tipo de imigração em massa de outros países. Virão para a Escandinávia e para a Noruega. Serão tantos que as pessoas se sentirão incomodadas com a presença deles e os tratarão com dureza. Receberão o mesmo tratamento dado aos judeus antes da Segunda Grande Guerra. Então se completará a medida de nossos pecados. Protestei quanto ao tema da imigração, porque não entendi este assunto naquela época. A mulher chorava e dizia: Eu não verei essas coisas, você sim. Então, Jesus voltará de repente e começará a Terceira Guerra Mundial. Será uma guerra curta. Ela viu a guerra em sua visão. As guerras que eu presenciei em vida são brincadeiras de crianças comparada à que virá e se encerrará com uma bomba nuclear. O resultado é que ninguém conseguirá respirar. A fumaça das bombas atômicas cobrirá vários continentes, como América, Japão, Austrália e as nações ricas. A água ficará contaminada. Não poderemos mais lavrar o solo. Consequentemente, restará apenas um remanescente. Os que restarem dos países ricos tentarão fugir para as nações pobres, mas estas os tratarão com a mesma dureza com que foram tratados pelos ricos. Fico feliz por não viver para ver essas coisas, mas quando a hora chegar, você deve criar coragem e contar esta visão. Eu a recebi de Deus e nada do que vi vai de encontro ou entra em choque com o que a Bíblia diz. Aquele cujos pecados foram perdoados tem Jesus como Salvador e Senhor está seguro. Então, irmãos, esse vídeo vem falar acerca de uma visão que uma idosa recebeu no ano de 1968, onde nessa visão Deus mostra a ela 4 sinais da volta de Jesus que iria acontecer em períodos antes e depois da vinda de Jesus. O primeiro sinal da visão fala acerca de um longo período de paz logo após a Segunda Guerra Mundial. O final da Segunda Guerra Mundial foi marcado com o lançamento de 2 bombas atômicas sobre o Japão, nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Após o final da Segunda Guerra houve um período conhecido como a Guerra Fria promovido pelos Estados Unidos e a União Soviética, onde sob intervenção da ONU várias nações assinaram um acordo para o desarmamento nuclear, e deu-se início ao longo período sem guerra mundial. Nós até tivemos guerra no Iraque e na Síria, e em outros locais do mundo, mas com padrões mundiais nós não tivemos mais guerra. Então a idosa de 90 anos fala que, no primeiro sinal da visão, Deus mostrava a ela um longo período de paz que ela expressou usando um termo francês chamado de détente. No segundo sinal da visão, ela relata acerca do esfriamento da igreja, onde muitos não iriam mais ter interesse pela mensagem da cruz que leva as pessoas ao arrependimento, e que iria surgir uma nova mensagem conhecida nos dias de hoje como o Evangelho da Prosperidade. A arte e a diversão também entraria para dentro das igrejas, e é exatamente isso que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Estão usando os altares de Deus para apresentação de peças teatrais e passinhos de funk. O mundanismo entrou para as igrejas. Onde muitos estão saindo de suas casas para se entreter nas igrejas, estão misturando o que é de Deus com o que é do mundo. As igrejas que pregam o arrependimento e a salvação estão cada vez mais vazias, mas as igrejas que estão pregando a prosperidade estão superlotadas. O que chama a atenção é que ela disse que isso aumentaria de forma marcante até a volta de Jesus. No terceiro sinal da visão ela relata sobre a chegada da TV. O ano era 1968, o Brasil estava dando seus primeiros passos no setor televisivo, porém com o passar dos anos esse aparelho se difundiu e entrou em todas as casas tanto no Brasil como no mundo. Ela disse em outras palavras que esse aparelho tem um poder absurdo de influenciar as pessoas desde o modo de vestir, até ensinar o homem a praticar imoralidade e assassinato através dos programas de televisão, além de exibir cenas de sexo explícito. E hoje o que temos visto, são crentes sendo dominados pela televisão, até deixar de cultuar o Senhor para ficar em casa cultuando a TV. Hoje o homem está viciado em série de TV como da Netflix que ensina a roubar, a matar e a se prostituir. Nessa terceira visão ela ainda fala que os valores morais não teriam valor algum, pois tanto o homem como a mulher se tornariam impuros e que a moda seria viver juntos sem se casar, e não seriam fiéis conjugalmente. Hoje é exatamente o que nós estamos vendo, a banalização do casamento e da fidelidade. Hoje se alguém dizer que pretende casar virgem ela sofre bullying e chacota. O que está na moda é a infidelidade e a traição. Realmente está acontecendo da forma que ela viu na sua visão.
No quarto sinal da visão ela fala acerca de imigração de pessoas de países pobres para os países ricos e é isso que está acontecendo hoje pois temos visto pessoas fugindo da Síria por motivo de guerra. Temos visto também barcos abarrotados de pessoas fugindo da África por motivo de fome. Toda semana milhares e milhares de pessoas desembarcam na Itália e países da Europa em busca de oportunidades. Segundo a idosa norueguesa, esses eventos marcariam a volta de Jesus, pois na sua visão ela relata que Jesus viria logo após a grande onda de imigração e arrebataria a sua igreja e que logo a Terceira Guerra Mundial teria início. Ela disse que essa guerra seria a mais destrutiva que existiria e o lançamento de bombas nucleares traria grande destruição, pois tanto a água como o solo seriam contaminados. Esse trecho lembra bem Apocalipse 16, onde fala sobre as taças que são lançadas sobre a terra, sobre as águas e sobre o ar, onde tudo vem a ser contaminado segundo a Bíblia. Se você gostou desse vídeo, pedimos que compartilhe nas suas redes sociais e até o próximo vídeo.